Salve, salve galera, eu sou o professor Marcelo Guerra e bem-vindos a mais um Mapa Mental Explicado. Na aula de hoje a gente vai falar de um país que está o tempo todo na mídia e que o tempo todo é vilanizado. Está em todas as séries e filmes de super-heróis, sempre tem um vilãozão brabo que veio desse país. E eu não precisava nem ter esse desenho de fundo, você já saberia só com essa descrição que hoje nós vamos falar da Federação Russa. E esse é um país que renasce entre trancos e barrancos. Detalhe, ele é um ano mais velho do que eu sou de dezembro de 92, esse país renasceu em dezembro de 91, tá? E eu digo que nasce entre trancos e barrancos porque já nasce com muitos problemas. Por exemplo, é mal visto pela comunidade internacional, tem uma economia de mercado ainda muito frágil, e assim, recém-formado, já assumiu as obrigações da União Soviética, sua dívida. Então é um país que nasce com muitos problemas, renasce, né? Mas que do ponto de vista nacionalista, ideológico, geoestratégico, é muito poderoso. E por isso que nesse mapa mental que eu desenhei e disponibilizei no meu site geografiageek.page, a gente vai começar falando dos símbolos nacionais. Então vou ampliar aqui para vocês. Ó. A gente vai começar falando do nacionalismo russo, que já existia no interior da União Soviética. E com a Federação Russa, fundada em 91, vai se tornar um sentimento cada vez mais forte de imposição do cenário internacional e vai ser essencial para a reconstrução desse país no cenário da globalização. E aí, para entender um pouquinho melhor disso, eu trouxe alguns dos símbolos nacionais, né, que realçam esse estereótipo de força da Rússia, né? Então eu tenho aqui no primeiro momento o urso, né? O animal símbolo, o urso pardo, que é uma espécie nativa, difundido ao longo da história da Rússia, usado em caricaturas, artigos, peças, desde lá do século XVI, relacionado ainda ao Império Russo, que também foi utilizado durante a trajetória da União Soviética. E a razão ela é um pouco óbvia, né? Os próprios russos apreciam o urso pelo seu poder, pela sua brutalidade, astúcia. E assim eles são frequentemente usados como mascote, como símbolo de um design ou logotipo associado a uma empresa russa. Assim ele reforça esse símbolo nacionalista, essa força nacional. É um símbolo de força. E aí, não menos importante, nós temos um outro símbolo aqui que é a mãe Rússia. Outro símbolo típico, mais contemporâneo, em menção ao monumento erguido lá na cidade de Volgogrado, que era a antiga Stalingrado, cidade sede de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. A batalha simplesmente que o Hitler foi derrotado. A invasão nazista no território soviético foi derrotada em Stalingrado. E aí o monumento da Mãe Rússia, uma estátua imponente, que foi considerada a maior estátua do mundo quando foi inaugurada em 1967, ela celebra essa vitória, tá? Além de ter uma relação direta com o rio Volga, que é o maior rio europeu, predominantemente russo, fica na cidade de Volgogrado, que foi rebatizada como Stalingrado, e depois perdeu esse nome na Federação Russa. Muitas vezes, a mãe também faz menção ao rio, que alguns chamam de Mãe Volga, pela importância que tem na história da Rússia. Afinal, tem muitos eventos importantes da história da Rússia relacionados a esse rio. E ainda relacionada à ideia de mãe, temos ela, a bonequinha que não sabe brincar. Mas ela, a matrioska, traz a ideia de maternidade, fertilidade, riqueza, vida eterna. É um símbolo da terra russa, da fartura, do território amplo. E mais do que isso, eu queria convidá-los a pensar a matrioska dentro da cultura filosófica russa. De fato, ela é assim, ela é uma mãe que simboliza a família grande, unida, a ideia do infinito no mundo, da reprodução, né? A mãe dá à luz a filha dá à luz a outra filha e assim por diante. Mas essa boneca tem um significado simbólico muito forte, pois ela reflete uma cultura filosófica onde mitos e contos populares são projetados na arte lá na Rússia. Então o artesão que faz essas bonecas, ele tem que conhecer muito bem o folclore russo. Por mais que há muitas vertentes que defendem que a matrioska não é nem sequer russa, ela é uma influência do Japão. Mas os russos adoram, e tem aí uma metáfora, né? Que para entender a essência e a verdade sobre o ideal, a alma russa, é preciso remover todas as camadas.
Camadas essas que contêm as descendências e as memórias históricas desse povo. Então, para entender um russo, você precisa puxar essas camadas superficiais para finalmente alcançar a alma. Interessante desse ponto, não é? E aí pode parecer que não tem tanto a ver assim com o assunto, mas isso me lembra muito a animação da DreamWorks, Shrek. Tem um diálogo lá no primeiro filme em que o burro afirma que os ogros são... Na conversa do Shrek com o burro, né? Ele afirma que os ogros têm camadas, como as cebolas, né? Eles estão passando numa plantação e ele pega uma cebola e fala, são como os ogros. E aí começa a tentar explicar isso para o burro. E aí eu deixo aí uma relação para a gente pensar, né? A gente percebe no senso comum um pouco dessa ideia de que os russos são ogros, né? Que eles são externamente frios, que eles têm camadas, que eles são fechados. E aí é só pensar o quanto Hollywood adora ter um vilão russo, rude, sem coração. O quanto isso empesteia a produção cultural. Enfim, já estou viajando. Vamos voltar para a aula de geopolítica, né? Andando um pouco mais aqui pelo mapa, né? A gente sabe bem que a Rússia é o maior território entre os países na configuração recente dos territórios do mundo. E como eu já fui introduzindo, é um país que renasce com muitos problemas herdados, né, da União Soviética, porque meio que a Rússia é um país que era uma superpotência, que estava lá comandando a central da União Soviética e foi rebaixada para país emergente. E já foi rebaixada para emergente porque ela tem um poder assim que não é desprezível de modo algum. Continua sendo belicamente muito poderosa, absurda. Mas a economia de mercado inicia muito frágil, primarizada. A Rússia vai entrar para a globalização fazendo o que o Brasil faz, tá ligado? Exportando commodities. Só que ela faz isso com uma herança absurda da União Soviética. Uma infraestrutura colossal, ferrovias e mais ferrovias, portos e aeroportos. Ou seja, tudo aquilo que é muito necessário para fazer essa economia circular. Fora que a Rússia retirou os bens da União Soviética que ficaram em países estrangeiros, incluindo instalações como embaixadas e consulados. Mas a economia de mercado inicia muito frágil, primarizada. A Rússia vai entrar para a globalização fazendo o que o Brasil faz, tá ligado? Exportando commodities. Só que ela faz isso com uma herança absurda da União Soviética. Uma infraestrutura colossal, ferrovias e mais ferrovias, portos e aeroportos. Ou seja, tudo aquilo que é muito necessário para fazer essa economia circular. Fora que a Rússia retirou os bens da União Soviética que ficaram em países estrangeiros, incluindo instalações como embaixadas e consulados. Além do comando das forças militares, o comando das armas nucleares, a gestão da pesquisa e exploração espacial, ficou tudo sob a administração da Federação Russa. Boa parte das armas nucleares pertencentes à Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão foram destruídas ou passaram a ser inoperáveis, porque as pessoas que entendiam daquela tecnologia migraram ou morreram ou sumiram com a informação. E propriamente essas nações desistiram de operar esse equipamento. Até por isso que se fala nessa guerra atual que a Ucrânia tem um arsenal bélico nuclear poderoso, mas inoperável. Por isso que a Federação Russa ela já inicia passando, galera, por uma reestruturação completa do arsenal bélico e de suas forças militares. E aí o que eu tenho desenhado aqui expressa muito isso, né? Você tem uma herança de infraestrutura, você ainda continua sendo uma potência nuclear, ainda tem uma poderosa indústria bélica, e aí a Rússia se insere sendo esse colosso energético mineral, com muito petróleo, muito gás e diferentes minérios. E aí, meus amigos, essa é a riqueza que é uma verdadeira maldição. Porque ser um colosso energético coloca uma demanda muito grande de controle territorial para um território que é muito grande, tá? Isso que o território russo completo em relação à União Soviética foi reduzido em 1/4 do tamanho. Mas o acesso aos portos, principalmente de águas quentes, passou a ser um problema. Fora que o glasnost, né, a transparência aplicada pelo governo soviético do Mikhail Gorbachev, instaurou uma efervescência nas ex-repúblicas soviéticas. Então os conflitos étnicos pipocaram assim, porque eles viram, de certa maneira, uma Rússia muito fragilizada em relação à União Soviética e viram esse momento como oportuno para suas causas territoriais.
E aí que a Federação Russa, no ano seguinte da sua formação, já vai ter todos esses conflitos. A guerra da Abkhazia, da Chechênia, da Daguestão, Ingushéia, são todos conflitos separatistas de minorias étnicas que estão posicionados ali próximos do Monte Cáucaso, que é uma região muito rochosa, dobramentos modernos, cheio de recursos minerais, obviamente, portanto, além da obsessão da Rússia pela Crimeia, que abriga o porto de Sevastopol, que é um dos mais modernos da União Soviética, e que simplesmente dá acesso à Rússia ao Mar Negro, a um oceano de águas quentes, tá? Que é um problema muito grande, você ter portos em oceanos gelados, que congelam durante 3, 4 meses do ano e reduz a sua atividade econômica. Então pensa bem, ao contrário do que diz muito jornal por aí, que fica atribuindo a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia às vontades dos políticos, isso é uma questão geopolítica muito profunda, geoestratégica, que existe desde a origem desses países, desde a dissolução da União Soviética. Isso é o que a gente chama de território congelado da Guerra Fria. É um problema territorial, de soberania, que certeza que vai dar problema daqui a um tempo. E não só a Crimeia está restrita a isso. A gente tem, por exemplo, Königsberg, que era um território tecnicamente alemão, que está no norte da Europa continental, e que tem a maioria da população russa, e que vai ser um problema também daqui a um tempo. É um território sem soberania oficial, com muitos problemas políticos associados. Também é um território congelado da Guerra Fria. E aí a nova Rússia capitalista, inserido na globalização, e que tem esse caráter mais imperialista, que é essa que a gente conhece na versão do Putin, na mão do Putin, ela vai surgir da vitória, sucessivas vitórias nesses conflitos separatistas, na capacidade que esse país teve de manter a unidade do seu território. E não só isso, né? Nem só de guerra se faz uma grande potência, a Rússia também vai começar a exercer com muita força a diplomacia, tá? Então, os BRICS, por exemplo, que é o grupo dos países emergentes, eu estou com uma aula prontinha para gravar daqui a um tempo sobre isso também, de um desenho que eu fiz, tá? Os BRICS representam uma mudança na nova ordem mundial, tá? A ascendência de países que foram de terceiro mundo, mas que passaram por um desenvolvimento reconhecido pela comunidade internacional e começaram a impor a sua força de mercado. Além, obviamente, do SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que é composta pelos ex-países, as ex-repúblicas soviéticas, tá? Que, de certa maneira, a Rússia comanda, né, tendo uma herança de controle aí da União Soviética direto sobre essas novas, frágeis economias de mercado que estão se inserindo na globalização. Além de um ponto muito importante, que é o alinhamento completo da China, a parceria da Rússia com a China que vai viver essa transformação industrial, econômica completa nos últimos 20 anos, exige muita matéria-prima, exige muita energia. E a Rússia vai surfar nessa onda, ela vai aproveitar que tem muita disponibilidade desse recurso e vai fechar contratos e parcerias para aproveitar esse mercado chinês sedento de matérias-primas. E para finalizar, do ponto de vista político, a gente não pode deixar de falar dessa figura reconhecido em todos os cantos do planeta, né? Talvez seja o político de maior imponência internacional do nosso tempo. É até simbólico, porque é um cara que participou de toda essa transformação, o Vladimir Putin, que exalta o nacionalismo russo e ao mesmo tempo é atribuído a ele a superação da crise da década de 90, mediante a guerras que a Rússia estava inserida, a realocação da Rússia no cenário econômico internacional. Ao mesmo tempo que ele concilia isso com essa atuação que lembra muito a ditadura da União Soviética, né? O Putin perseguiu opositores, controlou a imprensa, centralizou o poder, mudou as regras do jogo para permanecer mais e mais no poder e teve tudo isso aí, ó, que eu listei de mandato. Foi primeiro-ministro, presidente, depois primeiro-ministro de novo e depois presidente de novo e agora conseguiu ampliar para ser presidente por mais tempo ainda. Em 2022 ele consegue ainda manter-se na presidência até 2036, se ele quiser. E acaba sendo uma trajetória controversa, que dá argumentos para o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, que segue contrastando com a Rússia, assim como fazia com a União Soviética, né? Para criticar a postura do país na geopolítica, no cenário internacional. Olha que os Estados Unidos também já agiu muito mal, principalmente na política externa, né? Se tratando dos países em que interferiu no Oriente Médio.
Eu costumo dizer que os dois são imperialistas, mas a Rússia não tem Hollywood para construir essa visão ideológica heróica com vastas camadas da população. E aí eu gosto muito daquele meme da Wanda e do Doutor Estranho, que ela vira para ele assim e fala: você quebra as regras e se torna herói, eu quebro as regras e me torno inimiga, não acho isso justo. E isso resume basicamente a narrativa que as imprensas, principalmente a imprensa ocidental, adota contra a Rússia e finge cegueira, faz a egípcia para a atuação dos Estados Unidos bem semelhante e às vezes até pior no Oriente Médio. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para vocês que geopolítica não tem herói, não tem mocinho, não tem essa coisa narrativa, esse bem e mal maniqueísta muito bem definido, tá? Isso são narrativas. A narrativa também faz parte da geopolítica, a disputa de narrativa. E com isso eu estou querendo dizer que também na Ucrânia não tem santo nenhum. Tem também uma conspiração ocidental da OTAN, que é uma instituição que era contra o comunismo soviético, e não sei nem por que existe agora no século XXI, de estimular a Rússia para entrar nesse conflito, de enfraquecer a Rússia, que incomoda muito dentro dos BRICS, que incomoda muito sendo essa gasolina da ascensão da economia chinesa, que na guerra comercial está em contraste pela nova ordem mundial, uma nova ordem que se desenha como bipolar. E que todos esses países terão atuações imperialistas, serão grosseiros, serão brutais, se necessário, com países que são mais fracos. E aí eu finalizo essa aula com esse mapa mental, como eu já falei, disponível lá na minha página, sem passar pano, tá? A era Putin se resume a essa ascensão como emergente, pela nova imposição da Rússia, a Federação Russa, no cenário capitalista global, até ele conseguir se queimar completamente por adquirir essa fama de autocrata. De fato foi, perseguiu muitos opositores, fez muita coisa errada. E agora nós estamos no momento em que a Rússia está sofrendo cada vez mais esse isolamento internacional por conta da operação direta lá na Ucrânia. Mas guerra da Ucrânia fica para um outro episódio. E é isso, pessoal. Espero que estejam gostando. Se gostaram, a melhor retribuição que vocês podem me dar é se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e até a próxima.